Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar, você já sabe, para a nossa aula de número 54 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar fundamental, mais que necessária para a compreensão dos fenômenos espíritas, dos fenômenos espirituais, sobretudo da mediunidade. Mediunidade que é um fenômeno orgânico que está ao alcance de todos nós. Bom, na aula de hoje, já dando início, na nossa aula, hoje nós vamos encerrar esse capítulo das manifestações físicas espontâneas, ora estudando o fenômeno de transporte. E nós estamos aqui estudando algumas perguntas dirigidas ao médium que, aliás, ao espírito que provoque, com a ajuda do médium, como vocês já sabem, realiza esses fenômenos de transporte, e o espírito Erasto, ele complementa, ele dá um apoio, ele, enfim, nos respalda ou respalda e corrige muitas vezes e complementa a própria resposta do espírito que provoca o fenômeno. Lembrando que nós estamos num ponto em que esse espírito que provoca o fenômeno, ele não tem conhecimento tão grande assim daquilo que ele próprio executa. Já o espírito Erasto, com a sua sapiência, sabedoria, ele complementa muito das nossas dúvidas. Lembrando que se você chegou aqui e não assistiu às aulas anteriores, você não vai entender muita coisa aqui não. Volte e assista desde a aula 50 para poder acompanhar direitinho o conteúdo dessa aula, que é a aula 54. Bom, então nós estamos analisando aqui na segunda parte, capítulo 5, manifestações físicas espontâneas, fenômeno de transporte. Estamos no item 99, que é seguido de alguns subitens, e nós iremos agora para o subitem de número 13. Como transportais o objeto? Os prendeis com as mãos? Olha que questão interessante, Porque espírito não tem mão, Olha a resposta dele: não, nós o envolvemos em nós. Olha só que coisa interessante. Não, nós o envolvemos em nós. Dá a ideia, quando você estuda muito a natureza do espírito, que, claro, nós não conhecemos a natureza do espírito, nem a natureza do perispírito, mas o perispírito, notadamente, é o órgão dos sentidos do espírito. Então, quando esse espírito diz assim, nós envolvemos o objeto, eu já imagino como sendo, claro que aí é grifo meu, a ação do perispírito. Ele envolve o corpo, o objeto, no perispírito, que nós já sabemos, trata-se de um campo energético gerado pelo próprio espírito. Aí tem agora a nota do Erasto, tá? Ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido, ou energia, com uma parte de fluido animalizado do médium, e é nessa combinação que ele esconde e transporta o objeto, motivo de transporte. Não é, pois, justo dizer que o envolve nele. Olha que isso coaduna exatamente com o que eu pontuei agora há pouco. Trata-se do perispírito, porque quando Erasto diz assim, mas com o seu fluido pessoal, é o perispírito de que ele está falando. Combinado, claro, não esqueçamos que o espírito ele não age sozinho, ele precisa de um outro espírito que é o médium, e aí Erasto está falando aqui da combinação dessas energias, Lembrando que fluidos são energias, ele precisa dessa combinação de energias do médium e do próprio espírito. Interessantíssimo, interessantíssimo. Bom, vamos ao subitem 14 agora. Transportaríeis com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável, de 50 quilos, por exemplo?
ou seja, a massa, né, do objeto em questão tem tanta importância assim, ela é preponderante? Veja a resposta. Do espírito, né? O peso não é nada para nós. Transportamos flores porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso. E aí segue a nota do espírito Erasto. É justo, pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós está anulada para ele. Mas ainda aqui não se rende conta do que se passa. E uma coisa muito interessante, olha o nível de conhecimento o nível de conhecimento do Erasto, né? Porque ele está falando sobre peso e Erasto traz aqui o concurso da gravidade, né? Nós sabemos lá da física newtoniana que peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade local. Então, veja como Erasto está sendo preciso, né? E Erasto continua: a massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência, de onde se segue que, se o espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, frequentemente é porque não encontra no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Ou seja, lembrando aqui que depende, claro, da capacidade do espírito desencarnado e do médium também. Depende da capacidade deles de concentrar a quantidade de energia necessária. A energia gera força e essa força precisa soerguer, ou seja, anular a força-peso para poder teletransportar esse objeto. Muito interessante mesmo. E aqui dá para ter uma ideia que não há desintegração. Não é como o teletransporte lá de Jornada nas Estrelas, né? Star Trek, não. Aqui parece que o espírito pega o objeto, pega não no sentido de pegar com as mãos, mas ele usa o seu perispírito para transportar o objeto. Ele transporta de um lugar para outro. Pelo menos é o que se depreende aqui. Mas lembrando, é um fenômeno raro e pouco se sabe dele. 15ª pergunta. Algumas vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que seria obra dos espíritos. Eu acho essa questão isso muito interessante. Quem de nós não já perdeu um par de meia, ou uma peça da meia, né? Ou uma cueca, ou um objeto, um livro, Olha, confesso para vocês, às vezes eu estou estudando na minha mesa de trabalho, às vezes um objeto simples como um lápis ou uma borracha, eu estou olhando aqui para a borracha está aqui. Aí eu saio, vou ali tomar uma água, quando eu volto, cadê a borracha? E eu fico procurando, nunca mais encontro a borracha, ou um lápis, ou um apontador. Já aconteceu isso com vocês? Deixa aí no comentário, comigo já aconteceu e ainda acontece nos dias de hoje. E olha então essa pergunta, né, que Kardec faz: algumas vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que seria obra dos espíritos. Olha a resposta que o espírito dá. Isso acontece muito frequentemente, com mais frequência do que pensais, e isso poderia ser remediado pedindo ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido. Desaparecido. Incrível, né? Incrível mesmo. Nota de até anotar aqui, ó. Importantíssimo. Muito interessante mesmo. Bom, dando prosseguimento aqui, né? Vamos à pergunta importante. Estou aqui anotando. A pergunta de número 16. Há efeitos que se consideram como sendo fenômenos naturais e que são devido à ação de certos espíritos? Vossos dias estão repletos desses fatos que não compreendeis, porque não os haveis sonhado, e que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. Naturalmente, tá? Tantos fenômenos como esse que eu acabei de citar aqui, de objetos que desaparecem, tantos outros fenômenos que acontecem que podem ser obra dos espíritos. Podem ser, não vão agora sair achando aqui que tudo é obra dos espíritos. Não, tenham calma lá. Mas que acontecem, acontecem.
Olha a nota do Erasto. Não atribuais, olha só, não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade, mas crede na sua influência oculta, constante, que se faz nascer ao vosso derredor 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos de vossa existência. Uma resposta bem filosófica, mas que se coaduna com aquilo que eu acabei de falar, né? Sim, os espíritos agem também, mas agora, né, como o próprio Erasto corrobora aqui, não vão agora estar dizendo que tudo é obra dos espíritos. Cuidado, tá? Cuidado com o fanatismo e com o misticismo. Essas nossas aulas têm por objetivo também extirpar, combater o fanatismo e o misticismo. É ciência espírita, tá? Que fique bem claro isso. 17ª pergunta. Entre os objetos transportados, há os que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem impor ao fluido, né, ou energia, ou ao elemento universal, falando do fluido cósmico universal. O que ele está perguntando é isso. O espírito pode fabricar ele mesmo, moldar? E nós sabemos que sim, né, pois o espírito pode plasmar, ele pode materializar um objeto. Mas a resposta desse espírito, muito consciente, aliás, ele responde: não por mim, porque não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. E aqui eu creio que não é bem uma questão de permissão, não. É uma questão de você saber, de ciência. É de você ter a capacidade de fazer. Ele prefere dizer que não tem permissão. Nós já vimos lá atrás que esse espírito, né, ainda um pouco orgulhoso, ele tem dificuldade de dizer que não sabe, que não conhece. Ele prefere dizer que não tem permissão. Erasto comenta sobre isso em questões predecessoras. Muito bem, continuando. 18ª questão. Como introduzistes esses objetos outro dia, pois o quarto estava fechado? Fi-los entrarem comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Quanto a vos dizer mais, isso não é explicável, pelo menos ele não sabe. Bom, aqui, notadamente, né, ele transpõe as barreiras, né, transpõe a parede e a porta, qualquer obstáculo, né? O espírito, o perispírito, ele tem essa propriedade, que aí, claro, nós não entendemos, eu nem vou me aventurar aqui a tentar explicar. A gente pode até, a física hoje, sobretudo a física quântica, ela nos abre luz, mas aí a nível de subpartícula, tá? A nível de partícula atômica. As partículas atômicas, elas podem atravessar barreiras potenciais, barreiras materiais, mas aí são partículas atômicas, né? Não são objetos compactos, densos e com massa elevada. Mas talvez o princípio esteja aí. Como eu falei, eu não vou me alongar nem adentrar nesses comenos, nesses detalhes, porque aí é técnico demais e são coisas, claro, inconclusivas. Nós não temos a resposta ainda. Essa é que é a verdade. 19ª questão. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis um instante antes? A resposta dele: retirei a matéria que os envolvia. Como assim retirei a matéria? O campo perispiritual, dissolvido ou afastado, o objeto se mostra, né? Olha a resposta do Erasto, a nota do Erasto, né? Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido, né? Ou seja, energia, tomado metade do perispírito do médium, olha, metade no do espírito que opera. Vide a questão lá, já a questão do início, né? A questão lá de a pergunta de número 13, a partir da 13 a 14, dá uma olhadinha lá que já tem essa resposta, né? Aqui foi meio redundante. Pergunta de número 20, essa foi feita diretamente ao espírito Erasto. Um objeto pode ser transportado num lugar perfeitamente fechado, em uma palavra. O espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar a matéria. De novo, a questão da penetração da matéria, que, como eu já falei anteriormente, é uma questão complexa.
Não há ainda uma explicação coerente, concisa com relação a isso, não. Olha o que Erasto, olha só, olha o que Erasto responde. Esta questão é complexa. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando invisível esse objeto, pode transportá-lo quando quiser e não apartar-se dele, senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos. Como não introduzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como penetramos nós mesmos e atravessamos os corpos mais condensados, com tanta facilidade como os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que seja, mas é somente neste caso. Observem a restrição da explicação, observem a restrição e o cuidado, o comedimento com que Erasto, esse espírito de sabedoria incontestável, com que ele explica. Ele fala que, a primeira questão da invisibilidade. Não confunde invisibilidade com desintegração. Se você torna um objeto invisível, não quer dizer que ele se desintegrou, que ele foi desintegrado. Ele só está invisível, ele está lá, você poderia apalpá-lo, pegá-lo de novo. Mas aqui o próprio termo da invisibilidade, ele às vezes dá uma impressão de que tornar invisível é desintegrá-lo, para reintegrá-lo num outro lugar. Percebem a diferença? E percebem como realmente é complexo? É como o Erasto falou, essa questão é complexa. Então, o que ocorre no caso do fenômeno do teletransporte? O objeto que é teletransportado, ele é desintegrado e reintegrado no outro lugar? Porque se for assim, é fácil explicar como ele atravessa paredes e portas e barreiras. Mas se ele só é tornado invisível e de fato transportado, aí não há como explicar que ele atravesse a parede, a porta ou alguma outra barreira. E por enquanto ninguém sabe sobre isso, ninguém sabe a esse respeito. Tem uma nota aqui final, né, do Espírito Erasto, quando ele escreve assim, ó: veja-se adiante para a teoria da formação espontânea dos objetos, o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. É um tema que nós veremos mais para frente. Impressionante, fascinante, maravilhoso esse tema do Laboratório do Mundo Invisível. Chegaremos lá. Bom, gente, terminamos assim, foi essa a aula de hoje, terminamos assim o capítulo 5, tá? E vamos agora ao capítulo 6, iniciar o capítulo 6, mas não hoje, né? Não agora, por hoje terminamos. Na próxima aula, na quarta-feira que vem, iniciaremos o capítulo 6, que se intitula Manifestações Visuais. Enfim, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua atenção, por acompanhar esses estudos. Ele é feito para você. Bom? Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e, acima de tudo, cuidem uns dos outros. Isso resume tudo. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.